Shalom, a graça e a paz desse Deus maravilhoso. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40, e a palavra de Deus diz assim, ó: a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer. Vê, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 1 palmo para cada um. E mediu a largura do edifício uma cana, e a altura uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados e um umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço de outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até o pilar em roda da porta, e desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. Tinha câmaras, havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo, e mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados o comprimento e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. E tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra, nos seus pilares. Também havia ali uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul, 100 côvados.
Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas, e as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e havia-lhe vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados, e os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme suas medidas, as suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos. Também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 medidas de uma banda, e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas de outra banda, aos lados da porta. 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavadas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas eram de 1 palmo pela casa em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados de outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados. Era de 11 côvados, e era por degraus que subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra de outra. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda, e 6 côvados da largura de outra banda, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados, e a largura de 20 côvados. E entrou dentro, e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não tratavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa
se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi debaixo vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, a esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados da largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas geleiras de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta, e até o templo, de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas, e foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e o rosto de leãozinhos para a palmeira de outra. Assim foi feito por toda a casa em redor, desde o chão até acima da entrada. Estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas e o seu fundamento, e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor, e o templo do santuário. Ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nela, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras, de uma e de outra banda, dos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo de banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro estava por fora, defronte das câmaras, e no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados, e da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras, e o caminho de diante delas era de feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas.
E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte 500 canas, com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas, com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, e 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Amém.